Fala, nação corintiana! O Timão voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado e acabou eliminado pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista. E tem mais, o meia André pode estar de saída rumo ao Milan da Itália. Quer entender tudo? Então fica comigo e vamos pro vídeo. Foi melhor que o Palmeiras acabou vencendo o jogo na Neoquímica Arena, 1-0 Palmeiras. Vence o Bragantino também fazendo um bom jogo, 2-0. A partir daí começa a jogar mal. Tinha o Yuri Alberto nesses jogos todos? Tinha o Yuri Alberto, né? Não em todos. Tinha... Esses últimos 3, não. Não, o Palmeiras tinha, né? Palmeiras só uma parte, joga, né? Ele se machuca contra o Uma Palmeiras? parte, acho que sim. Aí é um jogo ruim contra o São Bernardo, que o Corinthians vence, mas não joga bem. Outro jogo ruim contra o Atlético Paranaense, o Corinthians vence, mas não joga bem. O empate com a Portuguesa, Corinthians passa de fase, joga mal. E hoje... E o Cruzeiro? O empate com o Cruzeiro. Hoje foi menos ruim do que contra a Portuguesa e o Cruzeiro. Exato. Sim. Mas também ainda muito pouco pobre do ponto de vista ofensivo. E outra coisa, ele montou 2 linhas de 4. Só que o nível dos jogadores que ele tem, ele tá jogando com 3 meias. Né? Se for ver assim, colocando até o Memphis nesse nível, né, de criatividade e tudo. Fora que o André, ele é esse... Pode ser 5, 8, aí um cara assim, e construiu muito, impressionante com o potencial dele. Só que nessa parte final ali o Corinthians teve muita dificuldade, cara, assim, mesmo quando o Novo Horizontino não esteve dobrando a marcação, porque o Novo Horizontino todo mundo corre, cara, é muito legal, você tacar a bola, é talentoso, os caras estão lá mordendo você, ele te força a fazer outra jogada, mas passar por eles não é fácil. Então esse jogo hoje, esses caras que criam as jogadas, eles têm que ter um nível de ambição para realmente cada bola que é tirada de você ir lá fazer um drible diferente, um passe diferente, um chute, alguma coisa. Realmente não produziu por isso. A diferença desses jogos que eu falo que jogou menos ruim, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo hoje, um jogo equilibrado e estava a princípio controlado, marcando bem quando estava sem bola. Uma certa parte mantendo a bola assim, do ponto de vista defensivo, né, Alex? Mas o também não fazia jogo muito pra ganhar o jogo. Por que eu falo? Porque o jogo da Portuguesa do Cruzeiro foi muito mal sem a bola. Ele sofreu muito, principalmente contra a Portuguesa. Defensivamente hoje foi melhor. Impressionante. Contra a Portuguesa pior ainda. A Portuguesa teve hora do jogo, podia ter feito mais 2 gols. Sim, isso. Hoje, especialmente contra a Portuguesa, foi terrível. E outra. Se não estiver enganado, a primeira bola em direção ao gol mesmo foi o gol do Novo Horizontino. Ou teve algum antes? Não tô lembrado. Não, foi um jogo de pouquíssimas chances. Primeiro tempo travado. Porque a tendência era essa, a não ser que você tivesse num dia muito iluminado e criando muito inspirado. O Corinthians não teve esse dia. Mas aí o Corinthians não pode errar no gol, que ele espetacular o cruzamento, mas do Bidu não pressionar, não diminuir do jeito que ele não pressionou, e dentro da área todo mundo ficar esperando, achando que... A bola na segunda trave era mais do Mateuzinho ou do André? Eu acho que a culpa é mais do André. Porque fecha, eles estavam identificados. Olha lá, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. É lógico que o Mateuzinho é o setor dele ali, mas quem faz o gol, o Mike, ele tá com o Mateuzinho, ele tava aqui, ó. Aqui, né? Eu coloco muito mais na conta do André. E se você pegar essa câmera de trás do André, você vai ver o tanto que ele dorme na jogada. O Mateuzinho tá próximo aqui, mas ele tá fora da linha, né? Ele tá fora da linha, então ele poderia ficar mais bem posicionado, porque daí eu não sei o que é o combinado. Se chegou nessa hora, o combinado é eu ir marcar o cara, beleza, o Mateuzinho ele tá certo, ou ele tá menos errado do que o André. Não sei se o Alex concorda, uma desatenção geral. Sim. Você atribuiu mais ao André. Isso. Perfeito. Mas geral ali, do cara aparecer livre, né, no segundo pau desse jeito. Porque o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, eles estão ali, eles estão na deles, né? E realmente ficou para esse segundo pau ali. Agora o Corinthians também tá sentindo muita falta do Garro, né? O Garro hoje não fez um bom jogo, né? Errou muito, não conseguiu... fazer com que o Corinthians no jogo, né? A bola rodasse de um lado para o outro, tentando encontrar os espaços. Ele não está no momento como em 2024, por exemplo. Não conseguiu voltar àquele ritmo normal. Um grande jogador, gente, mas ainda não se encontrou depois das lesões no Corinthians, né, Abel? Tanto é que ficou muitos jogos no banco de reservas. Né? Com o Bidon titular, o Bidon jogando muita bola, sofreu com lesões e realmente essa temporada dele ainda está muito abaixo das temporadas passadas. Vamos ouvir então o Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, ele fala e a gente mostra ao vivo para vocês aqui no Troca de Passes. Merecidamente chega a uma final de Campeonato Paulista, tem um grupo grande e nós temos que reconhecer e enaltecer quando o adversário não tem merecimento, e foi o caso. Dorival, boa noite. Hoje veio à tona a possibilidade
determinado momento da temporada. Até que ponto você e a diretoria estão em sintonia para essa janela do meio do ano, segurar jogadores e manter a competitividade do elenco do resto do ano? Eu acho que nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece o tema. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martins, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá e estamos repondo, não estamos contratando, nós estamos repondo saídas. Então é para vocês verem que tem uma diferença muito grande. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que de um ano para o outro. Há uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganhar. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero mesmo essa equipe que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos. Técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as finais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. Dorival, então pegando esse gancho, dá pra gente entender que se dependesse de ti, o André Ronaldo meio de... Ninguém sairia. Ninguém. Nós ainda não temos uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas. Já acabou, já ficou, já foi lá para trás. Foi do ano passado já. A partir desse ano nós temos que ter uma equipe mais forte. Nós teremos um nível muito maior. Nós não podemos passar os apertos que passamos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. Temos de muito mais opções para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos e aí sim possamos ser cobrados. Do contrário, muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado, 12, 13 jogadores dentro no mesmo momento. É impossível isso. Então, ou a gente se estabelece, ou vai ficar no meio do caminho. E para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipe a todo momento. Nós temos que melhorarmos aqui e para melhorarmos nós não podemos perder aqueles que já estão. Dorival, ainda nessa esteira do que você falou sobre sinalizar o mercado. O mercado acaba agora nesta quarta-feira, dia 3 de março, para transferências internacionais. Que tipo de espera do Corinthians que mude essa sua visão do que você tem falado até agora? É justamente isso. Você vende com 3 dias para contratar. Você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece. Não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era. Ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma... Eu o vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para o lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim, proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Então, isso que nós temos que pensar. E nós temos que cuidar desses garotos. Cuidarmos dessa maneira. E o Corinthians vai vender a hora que quiser vender. E não qualquer propósito que apareça. É a minha opinião apenas. Agora, cada um faz o que acha conveniente. Eu vou
vice-campeão com uma equipe que tinha sido rebaixada no Campeonato Brasileiro, da Série A para a Série B. E na abertura do ano de 2007 foi vice-campeão paulista, jogando uma decisão contra o Santos, uma equipe que ninguém acreditava, que ninguém sabia quem era. E de repente o São Caetano deu uma aquele ano, ganhando da equipe que foi nessa fase, tirando o São Paulo dentro do Morumbi, fazendo uma partida brilhante, fazendo uma campanha brilhante aquele ano, despontando muitos jogadores que foram vendidos aí para todas as equipes do futebol brasileiro, inclusive o Douglas, a equipe Corinthians. Tá aí, terminou a entrevista coletiva de Dorival Júnior, uma versão brava do Dorival ali, né? Eu não sei se é só a negociação. Para quem não sabe, o André, esse jovem meia do Corinthians, 19 anos, uma promessa, tem jogado e chamado a atenção nas últimas partidas. As informações do GE dão conta de que o Corinthians está com a venda encaminhada para o Milan, da Itália, né? Por 15 milhões de euros, com 2 milhões de euros, caso ele complete pelo menos 20 partidas até o meio do ano, né? A venda seria agora, mas ele só iria para o Milan no meio da temporada brasileira, início da temporada europeia. E até lá, se ele completasse 45 minutos por pelo menos 20 partidas, o Corinthians teria o direito a mais um bônus de 2 milhões de reais. Então, se isso acontecer, a fatia toda será de 17 milhões de euros, 103 milhões de reais. A questão que fica na minha cabeça quando é um jovem jogador e promissor, Alex, eu acho que precisa haver. É claro que cada um sabe onde o calo aperta. A diretoria do Corinthians sabe quais são as contas que tem para vencer agora, o que ela precisa, o que ela não precisa de dinheiro para pagar. A dúvida hoje são 15 milhões de euros. O André, com o desenvolvimento que a gente imagina que ele possa ter, por exemplo, até o final da temporada brasileira só, até dezembro, será que ali na frente ele não valeria 25? 30 milhões de euros? A gente viu ótimos volantes brasileiros valendo mais do que 15 milhões de euros. É difícil essa sabedoria para ter o momento certo de vender um jogador que está em pleno desenvolvimento, né, Alex? Primeiro, parabéns pro Dorival, porque enxergou o André, e é legal, né, essas histórias de tudo. Alex, deixa eu só te interromper, porque o Marcelo Paes está falando exatamente sobre o André, aí você fala. Vamos ouvir o Marcelo Paes do Corinthians. Boa noite a todos e todas. Tem um tema que está palpitante no momento, né, a questão do André, e eu acho que por respeito ao torcedor, a vocês da imprensa, a gente tem o dever de informar, tem uma fala oficial do clube sobre essa situação. Então eu vou buscar ser claro, didático, o mais transparente possível, para que não fiquem dúvidas sobre qual é o posicionamento do Corinthians quanto à questão do André. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim, existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. 17 milhões de euros, 15 milhões de largada, né, dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entraria euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, se pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda, e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né, que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Então,